Olá a todos, aqui é o Renan da Grafistas e hoje, ao invés de fazermos aí uma análise do que aconteceu na Bolsa de Valores no dia de hoje, 6 de julho de 2022, eu resolvi dar uma pequena aula, uma curta aula sobre a dinâmica dos padrões gráficos. Todo mundo já sabe que a Bolsa está caindo, alguns papéis estão andando de lado, etc. Quando você sabe, domina os fundamentos de análise técnica, que inclusive é o nome do meu curso, você bate o olho no que está acontecendo e sabe o que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ela é fundamental para se entender a análise gráfica e muitas pessoas não sabem. É a base aí da análise técnica e eu vou falar a respeito disso. Eu vou utilizar aqui o próprio gráfico como uma espécie de quadro negro. Eu estou aqui em Petrobras. O gráfico de Petrobras, estou apenas com a média de 200 períodos aqui, o gráfico de candlesticks, Petrobras que está aí caindo. Eu vou falar sobre essa dinâmica dos preços. Veja bem, Petrobras no gráfico diário, a gente pega aqui o gráfico e a gente vê que os preços, eles têm um comportamento que o Charles Dow, um dos criadores aí do Wall Street Journal, ele preceituou dentro daquilo que depois se transformou a teoria de Dow, que numa tendência de alta nós temos topos e fundos ascendentes um acima do outro, e numa tendência de baixa nós temos topos e fundos descendentes, nós temos topos e fundos descendentes. E aí a questão é o seguinte, o grande segredo de você entender os padrões gráficos é você entender essa dinâmica, E essa dinâmica, todos os padrões gráficos, porque as pessoas elas olham o setup como se fosse uma coisa já estabelecida e não conseguem entender a filosofia, qual que é a dinâmica dos preços por trás daquilo ali, e vê o setup como uma coisa muito fria, sabe? E aí quando você não consegue, se você não entende essa dinâmica que o Charles Dow preceituou, você não consegue entender o melhor momento para você entrar, mesmo que você conheça o setup. O Charles Dow falou que os preços eles se formam em tendência. Nós temos a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, um acima do outro. Nós temos a tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. E a gente pode ver que os preços eles formam o que a gente chama de pivô. Que é o seguinte, se o preço ele está subindo, ele tem um movimento de alta, e depois ele tem o que a literatura também chama de pullback, que é um movimento de queda, ou correção, para depois ele ter um movimento de alta, Isso aqui é na alta. Na queda, ele tem um movimento de queda, e o movimento de pullback ou de correção se dá com os preços subindo. Só que eles sobem menos do que ele subiu anteriormente, do que ele estava, e aí ele volta a cair. Ele cai, ele sobe, só que ele sobe menos do que o movimento anterior. Vamos supor que ele tinha feito esse movimento aqui, ó. Então ele fez um topo aqui em cima, caiu. Esse movimento de pullback, ele é absurdamente importante. E você tem que entendê-lo dentro do contexto de cada setup. Se você não entendê-lo dentro do contexto de cada setup, você não vai conseguir nem operar o setup de maneira apropriada. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui alguns padrões gráficos. Nós temos o padrão gráfico, por exemplo, da xícara. O setup da xícara, os preços fazem mais ou menos um movimento assim, e depois faz um movimento aqui, que é o chamado xícara. E aí a entrada se dá aqui, rompeu esta máxima, e aí você só entra nos preços. Você pode ver que os preços, o que eles fizeram? Nada mais fizeram, a entrada ela se deu após um pullback. Os preços eles subiram, em forma oval, mas eles subiram. Depois eles fazem uma correção também em forma oval, e aí retoma o movimento de alta. Então você pode ver que na verdade aqui foi um pivô, um pivô meio que oval, desse padrão da xícara. Então dentro da xícara, qual é o melhor momento? O melhor momento para você entrar é depois que os preços fizeram
né, a correção. Nós temos o padrão, por exemplo, no setup barra elefante. Né, nós temos quando, né, na maioria da grande parte das vezes, quando, né, é formado um candle barra elefante, um candle de tamanho considerável, né, ele é o maior ou ele está entre os maiores dos últimos candles, forma-se um candle barra elefante, e aqui nós vamos pensar no movimento de alta. Forma-se um candle barra elefante, depois forma-se um gift, que é um candle, tá, menor do que esse aqui, do que o candle barra elefante, que nada mais é do que um movimento de correção, para depois os preços continuarem no movimento de alta. Né? Então nós temos quem vai entrar, gosta de usar o próprio candle barra elefante para entrar, entra quando os preços rompem a máxima, né, e coloca o stop lá embaixo. Porque depois de um candle barra elefante pode haver não apenas um gift, mas pode haver vários gifts, né? Pode haver vários. Então não apenas um gift, mas sim vários gifts podem ocorrer, tá? Então, necessariamente, pode ter um gift, aí depois pode ter um outro aqui menor, aí pode ter... Então, os preços, eles podem oscilar de lado. Por quê? Porque quando há um movimento grande, a média móvel, ela fica para trás. Então, fez esse movimento grande, a média móvel está aqui. Então, o mercado decide que os preços vão andar de lado até que essa média móvel, né, alcance o preço, né, e aí, quando os preços alcançam a média móvel, há uma retomada da tendência, tá? Então você pode entrar aqui nesse candle barra elefante, ou você pode esperar o gift, né? E aí depois que eu romper a máxima com o stop aqui na mínima, ou com romper a máxima e o stop lá embaixo. Mas o segredo, né, o que está por trás, nada mais é do que, né, o candle barra elefante, tá? Um gift e a retomada do movimento de alta, nada mais é do que também a formação de um pivô. Né? Os preços eles subiram, caíram e retomaram o movimento de alta. Então, por trás deste padrão gráfico, nós temos também um movimento aí, de gift, de tendência, né? Um pivô, aliás. Né? Quando a gente tem os preços, eles vêm acima da média móvel, né? A média móvel veio lá em cima, aí a média móvel vai para baixo. Quando a média móvel retoma, quando nós temos aqui um candle, né? Os candles eles têm que vir acima da média móvel, né? Vários candles estão sendo formados aqui, vários candles. Aí ele vem na média móvel de 20 períodos, né? A média móvel de 20 períodos. Ele vem e aí ele retoma, ele faz um candle de alta. Aqui no caso nós estamos trabalhando também com a tendência de alta. Nós temos o setup ponto contínuo, né, que esse candle ele passa a ser referência, entrada acima dele com stop embaixo. Nada mais é o setup ponto contínuo do que o início da retomada da alta desse pivô. Né? Nós tivemos um pivô de alta e aí essa retomada da alta aqui é o ponto contínuo, tá? Ele essa retomada do movimento de alta. Então você pode ver que por trás de cada padrão gráfico há essa dinâmica aqui de topos e fundos. Tem que haver topos e fundos ascendentes ou descendentes, porque se os preços eles não fazem topos e fundos ascendentes, né? Igual aqui, ó, né, eles fazem um movimento lateral. Então se os preços eles vêm, né, ele faz, ó, ele vai confirmar o pivô, aí ele cai, aí quando ele vai subir ele faz um topo do mesmo tamanho, depois ele volta a cair, aí ele faz o que seria um pivô de baixa, mas ele volta. Aqui nós estamos dentro de um movimento de lateralização, tá? Então dentro da lateralização os preços eles vão oscilar tanto em alta quanto em queda, e você não vai conseguir pegar uma oscilação, porque para você ganhar dinheiro você tem que comprar mais barato e vender mais caro, ou vender mais barato, operar vendido e recomprar mais barato, né? Vender mais caro e recomprar mais barato, tá? Essas são as duas dinâmicas. Então, se os preços eles estão em tendência de alta, vai ser mais fácil você em algum ponto você vai comprar em algum ponto
e os preços vão seguir em movimento de alta e você vai vender lá em cima. E você tem que colocar o seu stop de maneira que, quando houver esse movimento de correção, o seu stop não seja acionado e você fique de fora e não pegue essa oscilação dos preços, tá? Então esse é o segredo. E, portanto, quando os preços estão em movimento lateral e não há tendência, não tem como, não tem potencial dos movimentos de alta, tá? Porque aqui, ó, né, você até comprou mais barato e aí quando os preços chegaram aqui em cima, eles não conseguiram romper acima dessa resistência e voltaram a cair. E aí se você não conseguiu pegar, vender aqui em cima, ou você sai no máximo no 0 a 0 ou você sai até com prejuízo, tá? Portanto, é a dinâmica dos preços que há essa dinâmica por trás de todos os padrões gráficos. Né? Existe aí também o setup, né, de confirmação de pivô, onde, né, os preços fazem uma alta, aí eles fazem uma queda, e aí eles formaram um topo, ele ensaiou um pivô de alta. Então a sua entrada vai ser aqui em cima. E aí se os preços subiram, acionou a sua entrada, o seu stop é abaixo do fundo. Esse é o setup confirmação de pivô, tá? E que segue essa dinâmica. Então é isso, nós temos que entender essa dinâmica de movimentos de correção, seja no movimento de alta ou seja no movimento de queda. Porque o que acontece grande parte das vezes? O preço está aqui, está oscilando de lado, está aqui. E aí o pessoal vai lá e marca aqui a região de suporte. Ah, aqui é a região de suporte. Rompeu, o camarada entra vendido. Só que ele está entrando no movimento de forte expansão, de expansão, né? Vamos até desenhar aqui de novo. Vamos desenhar aqui. Ele está entrando no movimento de expansão. Aliás, não vamos desenhar, não. Vamos pegar o gráfico. Vamos pegar o gráfico aqui, ó. Né? O gráfico aqui, ó, de Petrobras. Né? Olha só quantos movimentos. Ele fez um fundo aqui, né, nessa região. Tá? A Petrobras faz um fundo aqui. Aí beleza, você traca aqui como região de suporte. Veja quantas vezes os preços tentaram romper e não tiveram êxito. E veja que qual que era o padrão gráfico que você tinha que esperar aqui? Romper abaixo do suporte, voltar até o suporte e retomar a queda. Aqui, nessa perna de baixa, que você tentaria uma entrada. Então aqui, ó, rompeu, quando volta e ele tinha que bater no suporte para voltar a cair, ele não faz, ele sobe. Rompeu, quando ele sobe também para bater e voltar a cair, não, ele fica aqui dentro dessa região. Então você pode ver que mesmo ele rompendo esse suporte, não houve sinal. E aí o pessoal entra vendido e várias vezes aqui dentro, sem ter um sinal claro, sem esperar esse movimento de correção e essa retomada do pullback, tá? Então é isso que a gente tem que sempre esperar, né? Esse movimento aí de correção, né? Você pode ver que, olha só, né? Aqui, ó, Petrobras havia, né, feito um movimento de alta, e aí os preços batem, quando ele volta a tentar subir, ele bate nessa região de suporte e ele volta a cair, tá? Rompendo inclusive abaixo dessa LTA que havia formado. Então aqui, quem entende essa dinâmica dos preços, não tentou comprar Petrobras aqui, tá? Porque esperaria pelo menos o pivô de alta ser confirmado, tá? Então por trás de todos os pivôs, de todos os padrões, né, xícara, padrão, o candle barra elefante, tá? Ponto contínuo, confirmação de pivô, tudo mais, há essa dinâmica dos preços, tá? Sempre fazer esse movimento de pullback e uma retomada do movimento de alta, ok? Então é isso, esta foi a aula de hoje, tá? Eu acho importante falar sobre isso, é uma das questões mais básicas da análise técnica e análise gráfica que os traders precisam entender, ok? Então qualquer dúvida estou à disposição, um abraço a todos e se Deus quiser, até a próxima.